até que se quebre um encanto, será impossível da pessoa discernir. Eu falei para Josi, no meu íntimo eu falei, até que se quebre um encanto, logo que sair de lá, é impossível a pessoa discernir. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Então, é assim mesmo, obrigado. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Até que se quebre o encanto é impossível. É capaz de aparecer o próprio Deus aqui e os homens continuarem fazendo as mesmas coisas que estão. Não dá para ver agora, parece que eu sou louco, mas eles não conseguem ver. Mas eu consigo ver, não literalmente, mas saber que estão aqui. Estou falando de anjos caídos, demônios reais. É complicado demais. Todo ser humano deveria ler aquele livro, Viagem Sobrenatural, de Roger Morneau. Lê ele. Vou falar outra coisa. É o que eu falei do encanto. Veja bem, quando eu falo para ela, Josi, o caminho é o seguinte, eu perguntei a ela, você está bem? Você está tranquila? Então eu falo com ela, não, eu estou bem, Davi, quem está em Cristo Jesus está bem. Então eu comento com ela assim, bom, tem certeza? Porque a tristeza, então eu falo com ela, você estava triste? Ela responde, não, é normal, nós temos labutos da vida. Eu falo, isso não é bíblico. Claro, no meu íntimo eu quis dizer, isso não é bíblico. Agora vocês percebem a sutileza. A sutileza das palavras. O engano está nas palavras. Eu explicando para ela. E ela falou assim, demônios, aparições. Não existe gente esquizofrênico, não existe gente bipolar, não existe gente que tem depressão que não vem. Isso fala assim, é falta de Deus. Nada assim. Então o que eu falo? O que eu explico para essa pessoa? O que eu falo para Josi? Josi, você estava triste. Ela diz, não, eu estou triste. Eu estou chateada. Eu estava chateada. No íntimo dela ela fala, mas quem tem Deus, ela fala naquele contexto, quem tem Deus, nunca pode se sentir o quê? Quem tem Deus nunca pode se sentir naquele contexto como se estivesse sofrendo algum tipo de ataque. Quem tem Deus não pode sofrer ataque. Quem tem Deus também é normal que se entristeça. Eu falo, ao menos que quebre o encanto, é impossível que o ser humano entenda as coisas que a gente quer passar. Não tem jeito. Eu explicando para ela, e quando eu falo com ela, senta uma mulher. Chega e senta uma mulher do lado dela, e aquela mulher aperta a minha mão, eu aperto a mão dela também, e ela começa a rir. Os filhos dos homens não conseguem ver esses anjos caídos. Eu falo para todos ouvirem. Não dá para ver porque tem uma explicação bíblica para isso. Por isso que a farmácia em Valadares é cheia. Porque todo mundo acha que é maluco da cabeça, psiquiatra, porque ser violente. Pela pessoa estar em violência, ou a pessoa atacar uma outra, ou a pessoa surtar e agir com violência e querer pelejar uma com a outra. E querer destruir uma outra, ou então com uma depressão muito forte, toma medicamentos. É como eu disse na palestra, lá no sermão. Isso faz o quê? Com que a medicação química desses laboratórios... A lanterna tá ligada. É assim mesmo, obrigado. Obrigado pela preocupação. Olha que lindo. Quando nós falamos em remédios químicos, nós temos que entender o seguinte, que esses remédios, eles afetam através do que aquele homem falou no palestra.
o palestrante lá da Malásia, ele explicou bem e disse bem, e eu testifico dele. Testifico dele porque são as coisas que são de fato assim. É a famosa organização de sociedades secretas. Então veja bem, quando isso acontece, a mente ela fica entorpecida, trevosa, e vocês não conseguem perceber, nem entender, nem compreender e nem ver que estão errados, mas acham que estão certos em precisar de medicações químicas. Aquilo tem química, contém cafeína, contém um monte de coisa que eles botam no laboratório. Você toma aquilo, você pensa em suicídio o tempo todo. Ou então você fica, como eles falaram, igual um zumbi. Remédio psíquico, remédio psiquiátrico, até principalmente remédio para dormir. Eu tive experiência com isso com a Zete. Então vou falar com vocês uma coisa. Cuidado. Muito cuidado. Não vão, porque o engano é muito sutil. Eu expliquei. Ela falou, ainda assim, demônios não atiçam, não atacam pessoas que estão em constante oração e pessoas que estão com Deus. Isso é mentiroso, isso é falso, isso é engano. Elas atacam com a permissão divina, para que a experiência seja, para que aquela pessoa que está sofrendo ataque possa entender quem é Deus e o seu poder diante da vida dela. Na vida dela, ela consegue entender que há um Deus. E a experiência serve para passar a outros, porque no tempo de angústia de Jacó passaremos por esse tipo de prova. Não lutaremos contra homens, mas contra demônios reais. Percebe o engano? Eu vou na rua todos os dias. E claro, eu estou começando a sair. Mas toda vez que eu saio na rua, eu percebo coisas estranhas acontecendo. Coisas que revelam o grande conflito na sua mais sutil realeza. Até simples chegar uma mulher e sentar do lado da Josi e eu falar, fique em silêncio, fique em silêncio. Ela não fechou a boca, continuou falando, e aquela mulher apertou a minha mão. Eu estou até um pouco receoso, mas eu não tenho medo. Mas eu fico receoso de... eu não sei. Minha mão deve ser ungida, por isso que eu logo lavei a minha mão. Então eu vou falar com vocês uma coisa. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é bíblico. Eles pegam Satanás, que está pegando o texto da Bíblia, como por exemplo, aquele que não está em pecado, aquele que não tem pecado é mentiroso. Não sabem o contexto do que isso significa. Vou falar que isso é interpretação minha. Não é. Vou falar que isso é coisa da nossa cabeça. Ou quando a gente fala que é possível vencer o pecado, e eu falei para ela, eu botei as minhas condições a ela, e ela disse, não é possível vencer o pecado. E ela própria é adventista. E ela conhece o espírito de profecia. Satanás é sutil, está fazendo a mesma coisa que fez com Jesus no deserto da tentação, modificando o Salmo 91. Se és o Cristo, precipita-te daí, para que os teus anjos te carreguem. É a mesma coisa, só que com mais sutileza. É complicado. Eu vou explicar para vocês a respeito dessa condição. É o seguinte, a primeira condição é essa. Desculpa o cheiro. A primeira condição é essa. Fala aí, gente. Você não tem irmão, não? Opa! Fala, coronel. Beleza, né? Tudo bem? Sem alteração? Sem alteração. Obrigado, filho. Notaria. Gigante. Ó, Valeu. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, vocês podem perceber que aquele dali é o grande coronel. Então o que eu falo com vocês é o seguinte,
Quando a pessoa ela fala que não é possível vencer todo o pecado, aquele que não está em pecado, sabe o que isso realmente quer dizer, o que isso significa? Isso significa o seguinte, significa que aquele que eu dei voltas, sim, eu dei voltas porque eu estou falando de propósito, eu vou beber uma água ali. Aquele que não tem pecado, eles falam nesse contexto que atira a primeira pedra, até aí tudo bem. Mas agora, se Satanás conseguir tirar de vocês que não é possível deixar de pecar, não é possível ser como Deus na sua humanidade, então temos um problema. E ele vai falar assim, bom, se é assim, desta forma, se é desta maneira, se não é possível deixar de pecar, então os escritos de Ellen White caem por terra, o espírito de profecia cai por terra, e ele caindo por terra, a Bíblia toda cai por terra. É isso que significa, porque Satanás, ele realmente, a cada dia que passa, esse ser invisível que não podemos ver, mas tem uma explicação, até mesmo lá em Hebreus, por que não conseguimos ver esses seres caídos? Eu estou impressionado o quanto que ele tem crescido em sagacidade de confundir as pessoas. Dentro da própria Bíblia, eu acho isso impressionante. Eu acho isso fantástico. Como que ele consegue fazer isso? Agora veja bem. Na Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sabe o que isso realmente quer dizer? Estou perplexo, cada dia é impressionante. Sei lá, dá vontade de chorar, mas eu vou falar. Aquilo significa, meus irmãos, que o Senhor, ele sonda o coração do homem. E isso significa que aquele que não tem pecado é mentiroso. Bom, o significado é isso. O significado é aquele que não tem pecado, não é aquele. Mas eu tenho que tomar cuidado nas palavras, porque muitos vão falar assim, essa interpretação. Eu tenho que falar de uma forma, porque o grande conflito ele se intensificou. Eu tenho que dizer de uma forma que realmente vocês entendam e compreendam isso. Para quê? Eu quero dizer que aquele que fala que não tem pecado representa aquele que nunca peca. Significa aquele que nunca peca. Porém tem um detalhe. Jesus disse na Bíblia, aquele que nunca peca. Porém tem um detalhe que eu digo a vocês. Ainda assim, aquele que nunca peca, também está escrito. Aquele que não tem pecado é mentiroso. O significado é aquele que nunca peca. Ou seja, aquele que não é pecador.
mas porém é possível e vencível vencer todo o pecado na sua natureza, ser como Cristo. Ainda ele na terra, ser como Deus, como na sua natureza antes de Adão, antes da queda, porque tudo que Deus vem e faz é para nos dar o exemplo para que possamos fazer e realizar perante Ele, através do seu poder. Tudo isto é possível. Não é uma linguagem bonita que eu estou falando de persuasão. Eu não conseguiria entender isso se eu não fosse estudando a Bíblia e se eu não estivesse com Deus e pelo poder do Espírito Santo não soubesse. Eu estou falando que a explicação dessas coisas são essas, que é possível sim vencer todo o pecado através do poder de Cristo. E que Deus, Ele trabalha com o ser humano, independente do que qualquer coisa. A pessoa ela pode vencer todo tipo de pecado. Se falarmos que não é possível, tem outro texto da Bíblia que fala também que é possível. Então eu digo a vocês, não caiam no engano, porque tudo está acontecendo. O grande conflito ele se intensificou de uma maneira tão imensa que eu fico impressionado como que pode alguém falar isso, porque esse contexto ele se refere ao tempo de angústia de Jacó, a grande tribulação. Se Satanás colocar na mente de vocês que não é possível vencer todo o pecado, então temos problemas, porque se não for possível vencer todo o pecado, e que vamos pecar, que pecamos continuamente sem saber, eles também usam essa linguagem, que nós pecamos continuamente sem saber. Não funciona assim, porque se for assim, então Deus seria injusto, Jesus Cristo seria injusto, porque daria, é assim mesmo, obrigado, Jesus usaria um termo que ele mesmo cumpriu, mas os seus filhos não podem cumprir. Mas ele também diz, o que eu faço, vós deve seguir o exemplo. Isso requer tudo. Eu não sou mentiroso. É possível sim vencer o pecado na sua totalidade, de forma absoluta, na consciência e no corpo, na mente e no espírito. Ser perfeito.